Nós vamos então, iniciando aqui o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro terceiro das Leis Morais, capítulo 3, Lei do Trabalho, item 2, Limite do Trabalho. Nós finalizamos, no nosso encontro anterior, o item número 1, que trata da necessidade do trabalho, né, como forma como meio de evolução para todos nós, né, através do desenvolvimento de valores, desenvolvimento da inteligência também. E nós tratamos de alguns pontos importantes sobre esse tema. Kardec apresentou aqui para nós, deixa eu pegar rapidinho aqui o nosso Livro dos Espíritos. Nós tratamos aqui sobre o trabalho como sendo uma lei da natureza, os tipos de ocupações, a imposição do trabalho ao homem por essa lei, né? Falamos também sobre o homem tendo ali os bens suficientes para o seu sustento, se ele tem necessidade do trabalho, como eu trabalho nos mundos mais aperfeiçoados, para aqueles também que estão impossibilitados de trabalhar. Falou e finalizou aqui também sobre a obrigação dos filhos, né, ajudarem os pais. Então esses foram alguns dos temas que nós abordamos, e vale a pena a gente acrescentar também nesse ponto, né, os estímulos que nós recebemos para nos desenvolvermos através do trabalho. E é uma situação curiosa que nós percebemos que muito poucos foram os homens que de alguma forma se dedicaram a um trabalho de uma forma humanitária, principalmente quando trata de aplicação do seu conhecimento, o desenvolvimento de novas ideias. Nós percebemos que o maior estímulo que nós recebemos sempre foi a riqueza, né? Então todo mundo que trabalha tem aquela ideia de ter uma vida confortável. Então, mas mesmo assim, se nós imaginarmos, por exemplo, os grandes inventores do nosso mundo moderno, nós vamos perceber que sempre tinha como objetivo aumentar a sua riqueza. E isso foi então que aconteceu, por exemplo, com a descoberta das máquinas a vapor, lá no final do século XIX, né, começo do século XVIII, ali na Revolução Industrial. Nós lembramos que os homens, por exemplo, nas suas grandes descobertas, nas grandes navegações, lá nos séculos XV, XVI, nós vimos também que eles não foram simplesmente explorar o mundo afora por um espírito de aventura apenas, mas eles foram em busca de riquezas. Nos tempos atuais, nós temos a nossa tecnologia avançando cada vez mais, e nós percebemos também que todo esse conhecimento tem por objetivo a riqueza, né? Então nós tivemos ali as principais máquinas que nós temos hoje, né? Que nos servem e nos dão ali o apoio para avançarmos cada vez mais, né, no nosso meio de vida, no nosso conforto, no nosso conhecimento, explorando cada vez mais o mundo que nós vivemos, né, e sempre o objetivo é a riqueza, né? Talvez bom dia. Então esse é o maior estímulo talvez que nós tenhamos na atualidade, né? Então nós trabalhamos pela riqueza, mas nós queremos cada vez mais. E esse cada vez mais é exatamente aquela chamada cenourinha, né, na frente do cavalo, né, que faz ele caminhar em busca daquele petisco, daquele alimento. Então, do contrário, se nós não tivéssemos esse estímulo, nós viveríamos sem dúvida nenhuma de uma forma estagnada. Então há aqueles que se desenvolvem por uma questão de vaidade, há aquele que se desenvolve por uma questão de orgulho, há aquele que se desenvolve em busca da riqueza. Então nós temos no nosso mundo hoje todos esses objetivos. E se nós analisarmos na história da humanidade, como eu falei para vocês, principalmente na nossa história mais moderna, na contemporânea, nós veremos então que são poucos os idealistas que dizem assim, olha, eu vou criar então uma máquina que vai acabar com a fome no nosso planeta, eu vou desenvolver um remédio, uma medicação que acabe com uma doença. Nós vemos, na verdade, o laboratório investindo uma grande quantidade de recursos e uma grande quantidade também de cientistas para desenvolver uma cura para poder vender esse produto. Nós temos as grandes fazendas produtoras de comida, nós não encontramos grandes fazendeiros que utilizam a sua produção em busca
de simplesmente satisfazer a fome das pessoas. Nós vemos ali a exportação, o comércio, a ampliação dos seus negócios. Então é claro, né, que também existe a necessidade de uma troca. Mas nós vemos assim, se por acaso nós tivéssemos esses grandes idealistas que investissem sua riqueza em prol da humanidade, nós teríamos uma mudança radical naquilo que nós vivemos hoje. Nós temos aquelas grandes empresas, né, que são multinacionais, que movimentam bilhões, até mesmo, né, muitas vezes trilhões de dólares pelo mundo afora, para poder ali gerar cada vez mais riqueza. Então é riqueza gerando riqueza. Então no fundo, a gente acaba percebendo que a natureza, satisfaz as nossas necessidades, mas se aproveita do nosso estágio evolutivo, no caso estimulando a nossa ganância, a nossa ambição, a produzirmos cada vez mais. E como consequência dessa produção vem então o desenvolvimento tecnológico. Daí então, né, as grandes invenções, as grandes descobertas que vão facilitando cada vez mais a nossa vida. Por exemplo, no campo da tecnologia, né, da comunicação, no campo da informática, da biotecnologia também de um modo geral, né? Bom dia, abraço. Então tudo isso para nós hoje, né, infraestrutura que nós encontramos, que não é simplesmente para transportar as pessoas, mas é para poder lucrar cada vez mais. Então esse é um dos grandes estímulos que nós temos hoje. Então se por acaso nós encontramos alguém que tem a mente privilegiada e acaba tendo um conhecimento profundo numa determinada área, duas formas dele fazer aquilo que ele deseja, né? Ou ele faz então por essa visão humanitária de querer realmente transformar o mundo que vive, ou então ele é estimulado a enriquecer em virtude daquele conhecimento que ele tem. Então, na grande maioria que nós encontramos hoje, realmente essa é a situação, né? Então, quando nós falamos sobre a necessidade do trabalho, nós temos ali então a necessidade que força o homem a se desenvolver para poder satisfazer as suas necessidades básicas, ou nós temos aquele então que acaba sendo estimulado pela sua ambição e pela sua ganância a trabalhar para poder enriquecer cada vez mais. E das duas formas nós percebemos que o nosso mundo então vai se movimentando, vai girando cada vez mais. E aqui agora então, nesse segundo item, né, que nós vamos estudar hoje, que é o limite do trabalho, né, nós falamos bastante sobre o trabalho, qual é o limite, qual é a idade ideal, né, para nós pararmos o nosso trabalho. Vimos ali que, na verdade, né, profissionalmente, nós temos ali as aposentadorias que vão chegando, o descanso justo, mas nós falamos do trabalho do espírito, né, do trabalho do homem, e não do emprego. E o trabalho propriamente, né, enquanto tivermos forças para trabalhar, esse é o ideal para todos nós, porque é o trabalho que edifica o homem, segundo esse ditado popular. E nós vemos que essa edificação se dá exatamente por desenvolver as suas potencialidades. Primeiro pelo simples propósito de se tornar útil, de se tornar produtivo. Depois, né, de transformar os seus valores cada vez mais, percebendo ali, né, que o seu esforço beneficia outros que não têm condições de realizar o mesmo trabalho ou ser beneficiado por aquele resultado. Então nós temos aqui depois no item número 2 o limite do trabalho. Então trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas até quando trabalhar? Essa é a pergunta que nós fazemos. E aí então, Kardec, colocando para nós essa questão, ele diz assim então, no primeiro item, questão 682, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Ou seja, né, a gente pergunta assim então que se a necessidade do trabalho faz parte da nossa sobrevivência, faz parte do nosso modo de viver, qual é exatamente o limite desse trabalho? Então, devemos trabalhar até a exaustão? Ou existe ali também a necessidade do repouso? E quando nós falamos em repouso, não se trata apenas de uma questão física, porque, como eu comentei com vocês no nosso estudo anterior, nós falávamos bastante sobre o trabalho, e a primeira imagem que vinha na nossa mente era um trabalho braçal. E nós lembramos que tanto o trabalho braçal como o trabalho intelectual, aquele que lida muito mais com o conhecimento, né, com as competências administrativas, então tudo isso é trabalho. Então, se nós não temos um desgaste físico, certamente nós temos um desgaste mental.
né? Ou os dois acontecendo ao mesmo tempo. Então, qual é o limite do nosso trabalho? Vemos aqui então Kardec colocando que nós trabalhamos até um ponto em que há necessidade de nós recuperarmos nossas forças, que temos aquele descanso, né? Exatamente, né? Recarregar essas baterias. Então, se o trabalho é uma necessidade e a própria natureza nos força ao descanso, que nós vamos trabalhando, nós vamos nos movimentando, nos locomovemos, chega uma hora em que há necessidade daquele descanso, da alimentação, do repouso. Então, se o trabalho nos força a essa movimentação, os limites do nosso corpo físico, tanto também da nossa própria mente, também têm os seus limites. Então significa que isso também faz parte de uma lei natural, o trabalho e o repouso. Então Kardec fez essa pergunta, e os espíritos respondem, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. E é também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Isso porque durante aquele momento de repouso, então aquela frase que eu tinha colocado para vocês, né? A maior parte do tempo nós fazemos o que precisamos fazer. No restante nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. Então, na verdade, nós vamos nos desenvolvendo dentro das nossas afinidades, dentro dos nossos interesses. Então, fora do nosso ambiente profissional, nós então cumprimos ali tudo aquilo que é do nosso interesse. Então, uma parte cultural, é uma parte acadêmica, é uma outra atividade física, seja ela qual for. Então, isso também faz parte do nosso desenvolvimento, porque, do contrário, nós ficaremos restritos a apenas aquela atividade. E essa limitação, né, das nossas, do conhecimento que nós vamos aplicando em determinada atividade, acaba também nos prendendo cada vez mais aqui no mundo físico, nos impedindo do nosso desenvolvimento como espíritos que somos, né? E sendo espíritos, nós temos ali muitos potenciais a serem desenvolvidos. Então aqui, como é colocado para nós, a necessidade do repouso também faz parte de uma lei natural, né? Para dar também liberdade para o espírito, né? Para desenvolver a sua inteligência. A gente vai aqui então para complementar, para reforçar um pouco mais o nosso raciocínio, com o texto de Miramês, lá no Livro dos Espíritos comentado, que diz assim para nós: quem trabalha deve obedecer aos limites que a natureza impõe ao esforço. O corpo precisa de descanso para recuperar as energias perdidas. Compete ao homem analisar sua capacidade, e as próprias leis da Terra se inspiraram nesses limites, dividindo as 24 horas em 3 aspectos: trabalho, lazer e descanso. Quem deseja sair dessa disciplina pagará caro, desequilibrando a sua saúde. Precisamos ficar atento ao egoísmo e à usura, para que não caiamos nas tentações e venhamos a sofrer as más consequências. Ele coloca também ali, né, que as próprias leis da Terra inspiraram esses limites, né? Então nós vamos vendo, e veremos isso também na lei do progresso, quando nós observamos a evolução de nossas leis nos seus mais variados aspectos. Então nós temos, por exemplo, a nossa legislação que trata das nossas posses, a nossa legislação que trata das nossas relações sociais, no caso, por exemplo, do casamento, da paternidade e da maternidade, né? Nós temos ali também as nossas leis que lidam com os nossos recursos, né? No caso, por exemplo, né, a parte de tributação, nós temos a nossa legislação penal e, claro, nós temos também a nossa legislação trabalhista, que é aquela, né, que sempre chama a nossa atenção, porque a gente vai observando, conforme o tempo vai passando, todas as transformações que nós aqui, por exemplo, no nosso país, acabamos observando, né? Então isso, inclusive, acaba sendo tema de estudo nas escolas, quando nós tivemos ali, naquele período da Revolução Industrial, no final do século XVIII, quando então as máquinas começaram a substituir a mão de obra. E aí então a sociedade começou a exigir ali os seus direitos, a proteção. Então, né, nós lembramos, por exemplo, na Inglaterra, que foi ali o berço da Revolução Industrial, onde nós tínhamos ali as máquinas a vapor, que eram movidas a carvão. E aí então nós encontrávamos quem eram os trabalhadores das minas de carvão que ajudavam nessa mineração.
E ali então nós encontrávamos crianças trabalhando, porque as minas de carvão ela tinha ali espaços muito estreitos, então as crianças trabalhavam, né? Você recebia pelo dia de trabalho. Quando nós pegamos vídeos dos primórdios da criação, né, das filmadoras, lá no final do século XIX, nós tivemos ali os irmãos Lumière e outros nomes, né, dessa arte. As primeiras experiências que foram feitas com a cinematografia, né, com a parte do cinema, nós temos ali exatamente a filmagem feita em fábricas. E ali nós encontrávamos as pessoas, no final de cada dia de trabalho, indo buscar ali o seu recurso, as pessoas trabalhando nas máquinas, né? Charlie Chaplin, por exemplo, fez aquele filme, né, em que ele era um trabalhador dentro de uma fábrica, que ele trabalhava exaustivamente. Então nós vemos assim que no passado, a necessidade também do repouso fez com que a própria sociedade se mobilizasse. E aí então começaram a surgir também, exatamente por causa dessa revolução industrial, surgiu também uma revolução social. E aí nós tivemos então as nossas leis se modificando, como por exemplo, né, a parte de greves que começaram a surgir, a formação de sindicatos, a exigência, né, de remuneração. Depois nós temos aqui nos tempos mais contemporâneos carteira de trabalho, tendo ali a parte de férias, de 13º, salário fixo, descanso semanal. Então nós vamos vendo que a nossa legislação ela vai se moldando exatamente dentro desses limites. No início, lá nos primórdios, nós tivemos ali as primeiras sociedades, principalmente aquelas que estudavam, né, que seguiam as orientações, por exemplo, dos textos bíblicos. Nós lembramos, por exemplo, aquela ideia, né, que nós trabalhamos 6 dias, porque assim Deus também trabalhou, e descansava no 7º, que era exatamente ali o sábado, né? Por isso, então, ali nós temos religiões até hoje que guardam, né, o sábado como sendo um dia sagrado. Jesus, inclusive, também foi criticado por trabalhar no sábado, né? Então, trabalha 6 dias, descansa no 7º. Então, todas essas passagens da nossa história, nós vamos percebendo que tudo isso vai se encaixando exatamente nessas limitações, o limite do nosso corpo físico, o limite da nossa mente. Então ali começamos a organizar a sociedade em respeitar os direitos dos semelhantes, né? O trabalho para o sustento, mas também um limite para esse trabalho. Todas essas modificações acabaram surgindo com o progresso da nossa sociedade, o progresso da nossa legislação e cada vez mais a aproximação com essas leis naturais, que dizem respeito também ao próprio limite do corpo. O Brás colocou, né? Às vezes gastam a saúde para ganhar dinheiro e depois gastam todo o dinheiro para ganhar saúde, né? Esse é um velho provérbio que nós temos que traz essa realidade, né? E o interessante, né, Brás, é porque acaba sendo para nós um estímulo. Nós acabamos, sem dúvida nenhuma, nos desgastando demais para ganhar dinheiro, mas nós percebemos que o mundo vai evoluindo, vai passando por essa revolução, enquanto nós estamos ainda presos a essas necessidades materiais. Depois de que nós, então, evoluirmos, e essa evolução, claro, né, se dá exatamente na evolução do espírito e nos mundos que esses espíritos vivem, nós percebemos então que os trabalhos vão se tornando cada vez menos material e mais mental, mais intelectual. E mesmo assim nós encontramos os limites. Basta a gente perceber, né, que grande parte dos trabalhadores que entram em licença médica, né, acabam também passando exatamente por psicopatologias, né, por desequilíbrios no campo psíquico, no campo mental. Pela pressão, pelo estresse, né? Então tudo isso faz parte dessas atividades que nós vamos desenvolvendo. Inclusive no início do tema que nós abordamos na semana passada, eu comentei com vocês, né, sobre os 3 pontos, né, que nós encontramos no nosso cotidiano. Então, ou você trabalha demais e fica estressado, ou você trabalha de menos e você fica ocioso e entediado, ou você trabalha dentro do equilíbrio. Então, o ideal para nós é encontrarmos esse equilíbrio. Você ganhar o suficiente para o seu sustento e você ter ali o repouso para poder preservar a sua saúde. Mas, infelizmente, né, nós temos ali a vida em sociedade, como foi colocado até mesmo pelos espíritos. Deixa eu até voltar aqui para a gente poder pegar esse tema, porque ele é interessante de nós abordarmos. Ele diz aqui para nós, deixa eu pegar aqui rapidamente, ele falava sobre a necessidade, sobre a vida em sociedade,
e a necessidade que a própria sociedade vai impondo para nós. Deixa eu ver aqui rapidamente. Olha que interessante essa passagem. Aqui, aqui em cima. Eu não vou achar aqui agora. Sempre que a gente precisa assim de recuperar essa nossa... tá aqui, né, na questão 674. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, pois aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E aí então depois a gente vai fazer um link, né, com também o tema, né, o necessário e o supérfluo, porque então nós vamos fazer uma análise do modo como nós vivemos. E nós percebemos que essa grande ambição que nós vamos alimentando também traz efeitos colaterais sobre o próprio mundo que nós vivemos. Como, por exemplo, né, o excesso de produção por causa do excesso de consumo e pelas alterações que nós vamos vivendo. Então nós não vivemos apenas com o necessário, nós vivemos com o excesso, exatamente com aquilo que extrapola as nossas necessidades. E daí então nós trabalhamos cada vez mais para satisfazer essas nossas necessidades que vêm, né, pelo conforto, pela inveja, pela ambição, pela vaidade, pelo orgulho. Tudo isso então vai nos estimulando a essa busca incessante por termos cada vez mais. Cada vez que nós conquistamos alguma coisa, nós queremos sempre um pouco mais. E aí então nós entramos exatamente no comprometimento da nossa saúde física e da nossa saúde mental em busca da satisfação desses excessos por causa da vida em sociedade, da vida como civilização que nós somos, né? O Brás colocou também, né, a escravatura veio terminar mesmo a partir do governo Vargas, né? Por causa de mudanças significativas nas leis trabalhistas, né? Nós lembramos, né, que, por exemplo, na época do Brasil como colônia, né, e depois até mesmo como o Brasil Império, em que nós tínhamos ali também a escravidão, a mão de obra escrava, ela vinha exatamente para trazer aquele conforto dos homens, né? E isso faz parte exatamente das suas ambições e do seu orgulho. Nós estudamos sobre tudo isso naquela época, no Livro dos Espíritos, quando nós falávamos sobre a escravidão. Então esse tipo de comportamento do homem, né, na sua relação com o seu semelhante, que demonstra ali uma inferioridade nos seus valores, por causa exatamente desse tipo de comportamento, foi se transformando, mas nós encontramos ainda resquícios graves, resquícios muito sérios na vida em sociedade hoje, daqueles que acham, por exemplo, que tem ali, né, o direito à superioridade relacionada com o seu semelhante, né? Bom dia, Conceição. Talvez colocou para nós, né, por falar em saúde, né, Brasil, o Ministério da Agricultura acaba de liberar um monte de agrotóxicos, alguns já proibidos na Europa e nos Estados Unidos. É aquela história, né, talvez, que a gente fica indignado com situações como essa, mas a gente vê que a evolução do ser humano é através das tentativas, né, de erros e acertos. Infelizmente, nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos, né? Então, as consequências negativas desse tipo de comportamento vai exatamente ter ali o seu preço. E esse preço vai comprometer a nossa saúde e depois então nós vamos perceber. Então nós temos hoje vários temas, né, com relação a agrotóxicos, com relação a produtos transgênicos, com relação a desmatamento, né? Então nós vemos assim que é sempre aquela necessidade de ter e fazer cada vez mais para a satisfação de uma necessidade pessoal, de uma ambição pessoal. Se nós disséssemos assim, né, que todas essas produções estão sendo feitas assim a título de sacrifício para poder beneficiar a humanidade que passa fome, vá lá, mas não, nós percebemos que vamos produzir cada vez mais porque nós queremos ganhar dinheiro com isso. Aí então vem depois um preço, e um preço muito caro que nós pagamos também. Né, inclusive um comprometimento ambiental que nós vivemos hoje. Dudu colocou, né, minha preocupação com o trabalho futuro são as máquinas e o desenvolvimento, retirando o trabalho físico e até mental do ser humano hoje, com isso muito desemprego. A idade do idoso aposentado, as doenças senis aumentando, né? Mas é tudo uma questão de evolução e adaptação, né, Dudu? Então a sociedade ela vai se moldando. Então aquilo que nós achamos, por exemplo, que hoje seria o ideal
para o nosso sistema trabalhista, se nós voltarmos no tempo, naquele passado também achavam que era o ideal e esperavam modificar cada vez mais, né? Modificar cada vez mais para melhor. Então é um progresso que nós vamos alcançando nessa transformação, por exemplo, no nosso sistema de trabalho, com a utilização da tecnologia, com a utilização do maquinário, e o homem tem que se adaptar a essa nova realidade. Né? O homem, individualmente, ele precisa se adaptar a essa realidade e a sociedade como um todo também precisa. Porque mesmo que você diga assim, né, que as fábricas vão substituir toda a mão de obra humana por um trabalho maquinal. Mas aí então nós teremos as necessidades da sociedade que vão acabar depois sobrecaindo exatamente sobre o governo e sobre as próprias sociedades. Então um responde, né, a sociedade responde por aquilo que ela deixa de fazer. Então não é, nós sabemos sempre, uma resposta imediata, mas é uma resposta que vai sendo percebida a longo prazo. Né, o Brás lembrou, por exemplo, ali do governo Vargas, década de 30, década de 40, né, de 1940 que nós vivemos ali. Então as grandes mudanças trabalhistas aqui no nosso país em termos de legislação começou naquela época e ela vem se aperfeiçoando cada vez mais. Antes nós tínhamos, por exemplo, né, um trabalho agrícola aqui no Brasil muito mais presente do que um trabalho urbano, né, em indústrias, em comércio. E aí, então isso foi se modificando. Aliás, esse foi uma das grandes mudanças que nós tivemos, né, dos séculos XVII para o século XVIII, quando então os homens começaram a migrar do campo, naquela época do feudalismo, né, estudando um pouquinho de história, para chegar então naquela época mais moderna, onde nós encontramos ali as pessoas formando os grandes centros urbanos, formando as cidades, começando com comércio, começando com indústria. Então tudo é um processo de transformação. E independente da época em que nós estejamos, bom dia, dona Miriam. Independente da época, nós estamos, por exemplo, no século XXI, no começo do século XXI, acompanhando grandes mudanças, né, já na segunda década do século XXI, parece que foi um dia desse que tudo se transformou, e nós estamos passando por adaptações da mesma forma que quem estava no final do século XX estava passando, que quem estava na década de 1970 estava passando, na época da ditadura militar estava passando, na época do populismo estava passando, na época do início lá do Brasil Império, do Brasil Colônia. Cada geração passa por uma época de transformação, porque é uma necessidade natural a evolução. Só que cada vez que nós vamos evoluindo, nós vamos quebrando então, né, quebrando sistemas que nós estamos habituados. Bom dia, Andréa. Sistemas que nós estamos habituados para criar um novo sistema. Então, se no passado era completamente braçal e nós começamos a desenvolver as indústrias começaram também a evoluir para a tecnologia, fazendo com que a sociedade acompanhe essa transformação. E não é uma transformação que nós sabemos que vai acontecer de uma hora para outra. Então, nós estamos sempre esperando que as coisas melhorem de uma vez só agora. Gostaríamos, por exemplo, de ter governantes, de ter ali transformações na nossa educação, transformações na nossa vida social com mais igualdade, mas não adianta a gente ter essa pretensão, porque ela não acontece de uma hora para outra. A gente vai tendo pequenas mudanças, e cada mudança tem necessidade de um ajuste. A gente vê na Europa, por exemplo, lá na França, por exemplo, que nós tivemos no mês passado grandes protestos, e a gente pensa assim, poxa vida, mas a França fazendo protesto, eles estão reclamando do quê? Se eles viessem conhecer o Brasil, eles dariam graças a Deus, mas não é assim. Cada sociedade tem a sua necessidade. Então nós temos protestos na Ásia, nós temos protestos na América do Norte, nós achamos, por exemplo, que nos Estados Unidos e no Canadá não há desempregados, e há desempregados também sofrendo com essas desigualdades. Enfim, enquanto a sociedade vai evoluindo, ela vai passando por grandes transformações. Bom dia, Regina. E é natural que haja essas transformações. Porque é a evolução, e a evolução nos força a mudar o nosso modo de pensar, a mudar o nosso modo de agir, o nosso modo de viver, o nosso modo de produzir. A relação, por exemplo, né, Brás, quando se fala também nessas transformações, os efeitos dessas transformações. Então, na verdade, assim, nós criamos um problema e depois buscamos a solução.
Ao estudarmos a essência desse processo, nós veremos então realmente o progresso do homem. Porque ele cria uma situação nova para melhorar a sua vida, estimulado por aquela cenourinha que eu falei para vocês na frente do cavalo, que é o estímulo, né, da ganância, da ambição, do orgulho, que faz com que nós queiramos cada vez mais e mais, e depois então nós temos que arrumar uma solução para poder resolver as consequências negativas desses efeitos. E aí nós vamos aprendendo através dos erros e dos acertos. Lembro, por exemplo, né, que quando o Dr. Bezerra de Menezes ele era encarnado, né, ele foi deputado, se não me engano, lá pelo Rio de Janeiro. Né, e naquela época ele fez um discurso muito profundo sobre a escravidão, lá no final do século XIX. Falava sobre o respeito que o homem deve ter, ele escreveu um livro, inclusive, sobre isso, falando sobre a escravidão. Então nós vamos encontrando espíritos que vêm tentando modificar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. As empresas vão se adaptando, né? Li inclusive um artigo essa semana que falava sobre uma empresa que dava muito mais liberdade para o funcionário. Ele podia trabalhar, por exemplo, de bermuda, ele poderia trabalhar à vontade, para que ele produzisse e ganhasse também qualidade de vida. Outras empresas que vão beneficiando com outros tantos benefícios, né? E outras empresas que infelizmente tiram benefícios. A gente lembra dos grandes protestos que houve na Polônia, na época, década de 1970, né, quando começaram ali as sabotagens, começaram as greves, Partido Trabalhista assumindo o governo, grandes protestos que aconteceram. Então, nós vamos observando no mundo todo toda essa grande revolução. E cada sociedade vai criando o seu próprio sistema, de acordo com a cultura, de acordo com suas tradições, porque não adianta, por exemplo, a gente chegar no Japão e pegar o sistema de trabalho japonês e trazer aqui para o Brasil. Assim como não adianta a gente pegar aqui o nosso modo de viver e levar para a Rússia, porque cada sistema vai se desenvolvendo. E o importante é que aquele tipo de sistema que se aproxima cada vez mais dessa lei natural é aquele que tende a permanecer. E aquele que é equivocado vai então se modificando, vai então ficando para trás, como acontece em todos os processos de evolução da nossa sociedade. Nós criamos sistemas. Se o sistema não dá certo, ele é substituído por outro. E assim as coisas vão acontecendo cada vez mais. Basta a gente lembrar mais uma vez os sistemas de governos que nós tivemos aqui no mundo. No passado era o imperialismo, depois virou a monarquia, depois acabou virando sociedades com monarquias parlamentaristas. Nós tivemos ali até mesmo, né, a ideia da anarquia, né, que era aquela sociedade sem governo em que o povo viveria, né, de acordo com o seu interesse, e virou realmente uma anarquia, saindo daquele princípio filosófico e virando a bagunça, virando o caos. Temos sistemas teocráticos, então a sociedade vai evoluindo, tentando encontrar as melhores ditaduras que surgiram também, nacionalismos, né, como nós vimos na guerra, nós vimos na Segunda Guerra Mundial, que surgiu ali com Itália, com Alemanha. Nós lembramos da época, né, do sistema comunista que surgiu lá em outubro de 1917, na então Rússia, que virou União Soviética. Então, assim, são vários sistemas que vão acontecendo e nós estamos buscando a melhor forma de viver. E se nós olharmos, né, que nós olhamos agora assim, nós estamos com um problema no nosso modo de viver. E nós não olhamos para trás para perceber todas as mudanças que a nossa sociedade foi vivendo, né? Nós vamos explorar um pouquinho mais esse assunto quando falarmos ali sobre a lei do progresso, que é um outro capítulo aqui do Livro dos Espíritos. Nós veremos então que esse progresso não acontece de uma forma simples. Ele é uma forma complexa, muitas vezes ele demanda, por exemplo, 2, 3 séculos para passar por mudanças. E nós vivíamos naquele passado numa época muito pequena, vivia 40 anos, 50 anos, diante de 300, 400 anos em que um processo estava ali do seu meio, do seu início, do seu meio e do seu fim. E nós estamos passando por um outro processo agora, tentando ajustar, né, aqueles que oferecem o trabalho, por exemplo, e aqueles que necessitam do trabalho. Há pouco tempo também, eu comentei com vocês já, de um artigo que falava sobre o novo sistema futuro, que vai ser o compartilhamento, e não simplesmente o comércio como nós temos hoje.
As pessoas passarão a compartilhar mais as suas necessidades, né? Nós já tivemos o escambo no passado, que era aquela troca. Eu tenho ali 30 quilos de 30 quilos de arroz e você tem uma vaca. Vamos trocar um pelo outro. Você tem meia dúzia de galinha, eu te dou uma parte da minha produção, você me dá outra. Depois surgiu então moedas que começaram a circular, e aí depois começaram a surgir novas formas de comercializar. Enfim, tudo isso foi surgindo, fazia ali o rolo, né? Mas era uma forma de trabalho naquela época. Né, as pessoas simples que viviam do campo, elas trocavam mercadorias, elas não trocavam moedas como nós temos hoje. Aí então chegou a tecnologia com essa parte digital, sistema financeiro começou também a se modificar, essa parte social começou a se destacar muito mais na nossa sociedade hoje, essa parte do terceiro setor, né, que nós chamamos. Então, enfim, todas essas mudanças fazem parte de um processo de evolução. E nessa parte do trabalho, né, nós estamos conversando aqui sobre a questão número... Deixa eu pegar aqui de novo. A questão número 682, né, que Kardec perguntou, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? E ele coloca também para nós aqui, né, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. E depois aqui nós estamos então aqui lendo esse trecho, né, do artigo de Miramês, quando ele comenta aqui para nós, né, as próprias leis da Terra se inspiraram nesses limites, dividindo as 24 horas em 3 aspectos: trabalho, lazer e descanso. Então nós estamos explorando, né, essas mudanças importantes que nós encontramos, né, no sistema trabalhista aqui do nosso mundo, e não encontramos, sem dúvida nenhuma, o sistema perfeito. Nem o sistema de governo perfeito, talvez ali colocamos como a democracia, como sendo o sistema mais perfeito que nós encontramos até agora, já que o povo escolhe os seus governantes, apesar de todas as imperfeições morais, né, tanto da população que escolhe seus governantes, como daqueles que se oferecem como candidatos à governância, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos ali tentando buscar o melhor. Não encontramos ainda, não há dúvida. Tanto assim que nós estamos vivendo com tantos problemas. Nós aqui temos os nossos problemas, os países vizinhos têm seus problemas, os países distantes, cada um ali enfrentando. Mas a tentativa, que é o mais importante de tudo, quando nós fazemos um olhar mais amplo, um olhar mais abrangente sobre toda essa mudança que o nosso planeta vem vivenciando, é exatamente a busca daquilo que é o melhor para todos nós. Então a gente procura fazer de um jeito, não deu certo, faz de outro, não deu certo, vive uma experiência negativa, tenta fazer de novo, né? Também, mas isso faz parte desse processo, né? Que a gente pode, como eu falei para vocês, muitas vezes nós temos um processo de transformação que demora 3, 4 séculos, que é uma coisa demorada mesmo, que vai ali acontecendo devagar, vai apresentando as suas mudanças, os seus efeitos, esses efeitos repercutem sobre a sociedade reage, depois tenta fazer modificações. Então, nesses 3, 4 séculos, nós lembramos que somos nós que estamos presentes nesses 3, 4 séculos, reencarnando, né, dando continuidade naquele processo e implementando as mudanças que são necessárias. Então não é dizer assim, olha, lá no século XIX, eles fizeram tal coisa. Eles não. Nós estávamos ali presentes. E daí então, todas essas expiações coletivas que nós vivemos é o resultado daquilo que nós criamos no passado. E é então que a lei da reencarnação, né, que nós não podemos deixar de mencioná-la, mostra exatamente a sua perfeição. Nós temos uma atitude agora que muitas vezes vai trazer um resultado meio que a longo prazo. Nós vamos acompanhar esse longo prazo reencarnando nesse sistema, muitas vezes sentindo o efeito daquilo que nós mesmos criamos. Nós estamos, por exemplo, criando ali um grande drama no nosso sistema ecológico, né, no nosso meio ambiente. Daqui 2, 3 encarnações nós estaremos aqui ainda colhendo os frutos e seremos nós os reconstrutores disso tudo, porque nós não ficaremos impunes. Imaginar, por exemplo, não, eu fui ali, criei aquela bagunça toda, vou desencarnar e vou para qualquer lugar. Não vai não, você vai voltar para cá. O mesmo desastre que você causou, a mesma catástrofe, você vai ter que aprender a corrigir. É a lei de causa e efeito.
nesses sistemas de governo que nós temos, que nós vivemos, aquilo que nós apoiamos, aquilo que nós concordávamos, nós estamos reencarnando sempre nesse mesmo meio para exatamente colher o fruto daquilo que nós plantamos. Pode ser ali um fruto que nasce durante essa nossa encarnação, pode ser que venha na próxima, pode ser que venha nas próximas, que são resultados a pequenos, né, médios e longos prazos. Por isso, então, nós falamos que a lei do progresso segue também essas transformações que são importantes, e também a lei da reencarnação, né, se nós podemos chamar assim como sendo também uma lei natural, né, e de fato ela é uma lei natural, ela também nos impõe essas responsabilidades nessas mudanças. Então, assim, são mudanças que vão surgindo. Cada indivíduo que reencarna, ele vai então sucedendo aquele que foi o seu antecessor, implementando melhorias, implementando mudanças. Se por acaso ele tomou uma decisão errada, vai demorar um pouco mais de tempo, mas depois virá outro para corrigir. É uma lei natural o progresso. Mas nós temos, né, nós espíritas, que temos essa visão mais abrangente de todo esse processo de transformação, nós temos que ser pacientes, fazer aquilo que cabe a nós agora, e esperarmos ali que, primeiro, que cada um faça a sua parte, e segundo, que o próprio tempo vá delineando aquilo que é necessário de fazer mudança. Tudo isso, então, é parte desse processo de transformação. O nosso país é um país que se encontra ainda estagnado em alguns aspectos, atrasado em outros e avançando em outros, sem dúvida. Pode melhorar? Sem dúvida nenhuma. Mas vai melhorar de uma hora para outra? Seria uma grande ilusão, uma grande fantasia que nós alimentamos, imaginar que grandes transformações, principalmente numa grande comunidade, aconteçam de uma hora para outra. Agora, cabe à sociedade, né, também participar desse processo de mudança. É aí que nós falamos, né, que a transformação individual de cada indivíduo vai também trazer um resultado na transformação da própria sociedade. Num sistema democrático, quer responsabilidade maior da sociedade do que um sistema democrático? Não, porque aquele governante não presta, porque aquele sistema não presta. Quem que pôs essa gente lá? Fomos nós. Então, quando nós mudamos os nossos valores, nós também vamos até mesmo oferecendo candidatos que sejam adequados a essas mudanças, mas reais mudanças. E não simplesmente aventuras para satisfazer, né, o nosso ego, a nossa vaidade, porque infelizmente nós vivemos ainda assim. Essas ideologias que nós encontramos hoje, elas são abraçadas de tal forma que tira completamente a nossa razão e alimenta cada vez mais as nossas paixões. Eu quero porque quero, mas não é bom, não interessa, eu quero a si mesmo. O que vai acontecer? Vem os resultados negativos que nós estamos vivendo hoje. Então somos nós que nos transformamos para transformar depois o país que nós vivemos. Não adianta a gente esperar que o país se transforme se a sociedade não muda. É tanta ingenuidade, tanta infantilidade nossa pensar dessa forma. Imaginar que o país vai se transformar com a sociedade sendo a mesma que ela é. E esse é um dos grandes papéis que a doutrina espírita tem, de nos trazer esse esclarecimento, de mostrar que realmente a nossa ação individual, e juntando, né, o individualismo de todo mundo, traz um resultado coletivo. Se a sociedade não muda seus valores, não adianta querer fazer isso. E nós continuamos ainda alimentando essa ideia que a culpa é do outro, que é o governo que tem que fazer, eu quero continuar minha vidinha como ela está, vivendo bem bom, vivendo isso, vivendo aquilo, sem nenhum tipo de mudança pessoal que eu preciso ter. Temos que pensar no resultado, mas nós nunca pensamos nisso. A ideia é assim, isso é problema deles, não quero nem saber. Porque o governo não faz, porque aquela sociedade não faz, porque ninguém se importa, então também não vou me importar. E vocês vão esperar o quê pensando dessa forma? Né? Então por isso que a gente vê, retomando agora aqui a nossa linha de raciocínio, né, que então essas leis da nossa Terra, do nosso planeta, elas vão se transformando e se ajustando exatamente dentro desses limites. E continua aqui o texto para nós depois, né? Então ele fala sobre ali o trabalho, o lazer e o descanso. Quem desejar sair dessa disciplina pagará caro, desequilibrando sua saúde. Precisamos ficar atentos ao egoísmo e à usura para que não caiamos nas tentações e venhamos a sofrer as más consequências. A filosofia do trabalho é divina, a do lazer é grandiosa e a do descanso pelo sono uma necessidade.
para que as criaturas possam ter mais alegria e esperança de viver. A sociedade atual, com as suas sofisticações, por vezes esquece do mandamento que veio da época de Moisés, do dever dos filhos para com os pais e desses para com os filhos. Muitas famílias esquecem os seus esteios familiares, às vezes colocando-os à distância para ficarem livres do que eles acham ser aborrecimentos, esquecendo o dever firmado na consciência. A natureza marca para todos o limite do trabalho. E é nesse caso, o limite do próprio corpo nós colocamos. Contudo, não podemos nos esquecer de trabalhar no que ela pede do nosso esforço a cada dia. O velhinho de cabelos brancos que passa na rua pede nossa cooperação. E qual a diferença dele para com o nosso pai? As vidas sucessivas podem nos dizer que ele já foi nosso tutor em outra época. Quem se interessa pelos seus pais de sangue estende esse interesse para todos os outros pais, mesmo que lhes sejam desconhecidos. Os asilos são organizados para os que passam pela provação de não terem um lar. As creches espalhadas pela nação afora igualmente têm a missão de amparar os órfãos. Se podemos ajudar essas casas de caridade, façamo-lo com carinho, sem esquecer essa nossa visita periódica. Tanto a inércia como o trabalho com exagero nos fazem mal. Nos dois planos de vida. Cuidado com os extremos. É onde prolifera o vírus do desequilíbrio. Devemos anotar e não esquecer o que nos diz o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo, que podemos entender nesse dizer de Pedro, são os espíritos ainda ignorantes, e a ignorância está de certo modo ligada à preguiça por desconhecer o valor do trabalho. Quanto mais pensamos nas facilidades, mais atraímos entidades desse jaez, que nos inspiram nos dois planos de vida para todos os tipos de desequilíbrios. Nos intervalos de nossos pensamentos, os espíritos menos esclarecidos transmitem vibrações dos seus desejos. Os pensamentos são portas que se abrem para o bem e para o mal, dependendo dos nossos sentimentos nas suas qualidades inerentes à nossa evolução. No entanto, a razão pode nos defender se ela estiver atenta, vigilante contra a emboscada das trevas. O Espiritismo nos informa desses perigos, bem como nos fornece meios e armas para lutar contra eles com sabedoria, mudando a nossa conduta, como nos deu exemplo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o que buscamos pelos pensamentos, palavras e atos. Se usamos a inteligência vinculada ao coração, passaremos a buscar com Jesus as companhias iluminadas, onde a verdade é a luz que nos tornará livres. Devemos saber o limite tanto do trabalho como do lazer e, por consequente, do descanso, nas linhas do sono reparador. E nós vemos, inclusive, nos livros, por exemplo, de André Luiz, essa dinâmica do mundo espiritual, em que todo mundo tem ali o seu tempo de trabalho e o seu tempo de descanso. Há aqueles que parecem que não param de trabalhar, mas ali tem ali a sua rotina, tem ali as suas capacidades e responsabilidades, Mas de um modo geral, nós percebemos que nós também precisamos desse descanso, mesmo não tendo o corpo físico, mas nós temos a nossa mente, que se desgasta, que se estressa, que muitas vezes procura ali algo que possa proporcionar prazer no aprendizado também. Então esse foi o comentário de Miramês a essa primeira questão. Diz aqui Kardec ainda. André colocou, nós perguntamos se Caibar nos disse que descansa 15 minutos, Cada um descansa no tempo que quer, Então 15 minutos, tá jóia. Para nós é 15 minutos por hora, mais ou menos, 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, quando ele fala sobre o trabalho, ele fala sobre atividades. Não fala sobre o trabalho remunerado, porque as nossas leis, como a gente viu,
também tem ali o seu tempo, né? São debates importantes que nós tratamos para saber exatamente, né, qual é o limite. Com o passar do tempo a gente vai ajustando essa legislação previdenciária para aquilo que é o ideal. Mas quando a gente fala sobre o limite do trabalho, e nós entendemos sobre o trabalho, que significa exatamente atividade, é o limite das forças. O exemplo que nós tivemos, né, inclusive, comentei com vocês no nosso encontro anterior, foi o Chico trabalhando. Ele cumpriu ali o seu tempo profissional, né, se aposentou para o seu sustento, e dali em diante ele trabalhou exclusivamente em prol da filosofia que ele abraçou. Não era um trabalho remunerado? Muita gente nem valoriza isso, né? Para que eu vou me esforçar tanto para trabalhar de graça para os outros? É um modo de pensar e, infelizmente, é uma realidade que nós temos. Só que, na verdade, nós falamos do espírito ativo, fazendo seja lá o que for. O que importa é ele sempre se mobilizando, se desenvolvendo e sempre produzindo. Então ele tem esse limite das forças e tem também ali a sua liberdade. Diz aqui para nós, então, Miramês, vamos lá nele de novo. São textos pequenos, né, respostas pequenas, e a gente, então, obviamente, vai aqui aproveitando os esclarecimentos dele, né, para nos ajudar. Limite do trabalho. A pergunta de O Livro dos Espíritos é objetiva e abrangente. Qual o limite do trabalho? Em seguida vem a resposta pelo agente de luz do céu. O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. O Senhor deixa livre o homem para testar seu raciocínio e fazer com que ele cresça, e é de experiência em experiência que ele acumula as qualidades nobres para despertar os valores eternos do coração. Deus não poderia fazer tudo para as criaturas, pois o espírito perderia o estímulo e não se esforçaria nem empenharia em luta alguma, pois teria o pai para fazer tudo por ele. Mas o pai vai deixando os filhos cada vez mais livres, de acordo com seu despertar. Os filhos crescidos, já adultos, devem se esforçar e nesse exercício eles mesmos se salvam pelo empenho de cada dia. O limite do trabalho é o das nossas forças, aqui e além, mas temos liberdade de trabalhar mais ou menos, pois cada um é que sabe o seu limite. No entanto, não podemos ficar sem operar no que somos chamados a fazer. Até as crianças trabalham. Um sorriso para os seus pais opera maravilhas. Isso não é um trabalho? Um velho cujas forças se desgastaram no decorrer dos anos pode elaborar na sua área, fazendo o que suporta fazer, ainda mais onde mora, apegando-se à compreensão, pois todo lar precisa de mais um pouco de harmonia. A velhice está cheia de experiências que podem ser repartidas com os demais da família. A um idoso bom, amoroso e justo, há sempre lugar para ele ficar, e recebe em troca o carinho de todos que convivem com ele no lar. Se Deus deixa inteiramente livre o homem no que tange ao trabalho, devemos respeitar essa liberdade e fazer mais do que o Senhor nos outorgou para realizar. A doutrina dos Espíritos nos coloca nos ombros de seus adeptos mais responsabilidade e nos convida para fazer mais do que nos dispomos, mostrando que a caridade é um dever do homem e do espírito, que somente ela nos salva e serve de moeda divina para que possamos entrar no reino da harmonia da consciência. O homem tem a liberdade de escolher a filosofia religiosa que queiram, né? Os homens têm a liberdade de escolher a filosofia religiosa que queiram seguir. No entanto, alertamos que a melhor de todas elas é a que apresentar mais trabalho para os seus ombros, de maneira que nem a religião, nem quem faz o trabalho especulem com desamor aos necessitados. Devemos sempre dar com uma mão sem que a outra perceba. Observemos João quando anota a palavra de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Devemos pedir sempre ao Mestre, em nome dele, que os céus confiem em nós,
dando-nos mais trabalho, tanto quanto possamos suportar. Tenhamos cuidado com as coisas fáceis. Elas representam um cesto de flores onde escondem víboras. Aprimoremos nosso dom de escolha e, se já temos liberdade de escolher o trabalho, cuidemos de não querê-lo sem Jesus, reparando se estamos certos naquilo que devemos fazer. Toda liberdade valiosa carrega consigo a responsabilidade. Então ele fala aqui também na questão, num ponto que eu sempre lembro, quando nós estamos estudando, porque não importa o que você faça, o que importa é como você faz. Então nós temos ali desde aqueles que fazem um trabalho profissional de uma forma infeliz, de uma forma insatisfeita, àquele que trabalha voluntariamente de uma forma infeliz e insatisfeita, àquele que não faz nada e fica infeliz e insatisfeito. Então, tudo aquilo que nós fazemos, o que importa é exatamente como ele colocou para nós aqui. Cuidemos de não querê-lo sem Jesus, porque exatamente é essa a motivação que nós temos, de tudo aquilo que nós fazemos em termos de atividade, que se transforme como recursos que nos impulsionam para o progresso. Tanto psíquico, como também moral, como também intelectual. Continua aqui para nós. Questão 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Aqui a gente já tratou bastante desse tema, quando a gente fala sobre o homem se impondo sobre o próprio homem, abusando da liberdade e dos direitos do próprio homem. Já tivemos isso de modo bastante explícito na época da escravidão, o que provocou em nós um grande choque. E o interessante também é lembrar que nós temos países aqui no nosso mundo que não tiveram uma experiência tão próxima da escravidão como nós tivemos. Tiveram experiências distantes, não tiveram ali nenhum tipo de contato, e o Brasil sofre, inclusive, socialmente, devido a essa prática da escravidão aqui entre nós, onde nós temos ali as favelas que surgiram, por exemplo, como ambientes, como um habitat natural daqueles que não tinham onde viver, e aí foram criando essas comunidades. Mas nós temos países, por exemplo, que não tiveram isso. Como eles podem, então, imaginar uma situação como essa? Aí nós temos, então, outros países que foram conquistadores, que não escravizaram, por exemplo, os negros africanos, mas escravizam seus semelhantes. De uma forma velada, de uma forma discreta, mas continuam ainda impondo esse tipo de pressão. Bom dia, professor. E quando nós estudamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, nós temos lá o homem de bem. E esse capítulo ele é perfeito, que talvez seja ali a melhor referência que nós podemos ter. Então começa falando primeiro sobre a responsabilidade que nós temos ali do subordinado para com o superior. E depois o respeito que o superior deve ter com o seu subordinado. Então, na verdade, é uma relação de mão dupla. Porque tanto aquele que trabalha deve respeitar o ambiente, o espaço e as atividades que desempenha, como o subordinado deve respeitar também aquele que trabalha em nome da instituição onde eles estão ali se ocupando. O Brás colocou a explosão demográfica aqui no Planalto Central, já me assusta. Não temos ajuda suficiente. Brás, basta a gente lembrar, nós vamos falar sobre isso também futuramente aqui em outro tema, basta a gente lembrar que quando nós estávamos, por exemplo, no ano de 1950, faz pouco tempo isso, nós tínhamos uma população no nosso planeta de 2 bilhões e meio, 2,5 bilhões, isso há mais ou menos 70, 75 anos. Hoje nós temos três vezes mais habitantes que naquela época. Então nós percebemos que houve uma grande explosão demográfica no mundo todo, não foi apenas numa região específica. E essa explosão demográfica traz as suas consequências em todos os campos, no social, no profissional, no ambiental, em todos eles. Então por isso que eu falo para vocês que nós não encontramos ainda um sistema perfeito, exatamente porque nós estamos ainda muito distante dessa condição, é o primeiro ponto. E segundo, pelas próprias dificuldades que nós encontramos,
né, em organizar a sociedade com tantas transformações, principalmente em termos de quantidade de pessoas, que nós não temos essa capacidade de acolher todo mundo. Então, assim, cada região apresentaria as suas características, e basta lembrar, por exemplo, a região sudeste aqui do Brasil é a mais populosa que tem, exatamente porque muitas pessoas de várias partes do Brasil vêm para cá em busca de oportunidade. Agora imagina para nós que estamos aqui, que já temos as nossas próprias dificuldades. Ou seja, né, em todos os lugares nós temos esse problema de adaptação dessa quantidade de pessoas para aquele espaço que nós estamos vivendo em termos de vagas de trabalho, de oportunidades do indivíduo se sustentar. Então isso é um grande problema para todos nós. Se por acaso Goiás, por exemplo, tem esse problema com água, São Paulo tem problemas com espaço e com vagas para as pessoas. Rio de Janeiro tem seus próprios problemas, o Nordeste tem o seu problema, o Norte, o Sul do Brasil também tem seus problemas. Se nós formos para outros países, também encontrarão ali as suas dificuldades, os seus dramas. Então é aquele processo contínuo de transformação que o nosso mundo vai vivendo, e nós temos que utilizar, aplicar os nossos conhecimentos, desenvolver a nossa inteligência para encontrarmos solução. Então, percebe que nós, então, como eu falei para vocês sobre o tema anterior da necessidade do trabalho, a nossa vida em sociedade vai impondo para nós o trabalho como forma de sobrevivência, não apenas em termos materiais, mas para administrar todos esses conflitos e esses problemas que nós vamos enfrentando dentro de uma grande sociedade. Se nós não tivéssemos esse problema, qual seria a nossa motivação para trabalharmos? E aí nós lembramos que cada região do planeta tem ali a sua própria dificuldade. E falarmos, por exemplo, no caso, comparar, por exemplo, o Brasil com os seus problemas trabalhistas e sociais, comparado ali com os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, onde todos ali são empregados, todos ali têm uma consciência ecológica, todos ali fazem isso, aquilo, materialmente sim. Mas ainda existe grande transformação, necessidade de transformação no campo moral e no campo espiritual. No Japão é a mesma coisa, Nós encontramos assim aquele país muito bem desenvolvido tecnologicamente, mas lá nós encontramos também a mendicância. Muitas pessoas desempregadas, dormindo na rua, não, parece estranho, vendo assim numa rua importante lá de Tóquio, um homem deitado num papelão pedindo esmola. Em Tóquio, onde nós imaginamos que tudo lá é perfeito. Na Índia nem fala, Dudu? Na China é a mesma coisa, na Índia, que são países absolutamente, eles são os mais populosos do nosso planeta. Na África é a mesma coisa, onde as pessoas precisam ali, grande parte dos países africanos não vive, mas eles sobrevivem. E a sobrevivência é muito pior do que a vivência. Porque a vivência é você tem o necessário e você vai então aplicando ali as suas oportunidades, os seus potenciais, vai aproveitando as oportunidades, aproveitando o seu intelecto e tudo mais, colocando tudo em prática para você se desenvolver. Num país onde você tem que sobreviver, a sua necessidade é: eu preciso ter comida para comer amanhã. Então, grande parte da nossa sociedade mundial ainda sobrevive, é um dia depois do outro. Como se diz popularmente, vende o almoço para comprar janta, porque é assim que acontece. E aquela outra parte que consegue viver, o que está fazendo exatamente dessa liberdade, dessa capacidade, dessa estrutura que eles têm? Muitas vezes aplicando para a satisfação dos seus próprios interesses. André colocou, aqui mesmo não víamos pedintes, mas agora tem, cidade pequena, lá do Rio de Janeiro, também que parecia ser o paraíso, não é paraíso. Em todos os lugares tem. O Braço colocou: meu jogo na infância foi pesadíssimo, pensei que não ia suportar. E agora é aproveitar esse conhecimento, Braço, e fazer valer a experiência que você conquistou. Dudu colocou: por isso pensamos, por isso penso que nem a Andréia, precisamos pensar no depois, sim. Sempre saber exatamente o que vai ser no futuro a partir de cada escolha que nós fazemos. Mas o interessante, Dudu, é que... Cigana, bom dia. O interessante é que as necessidades que nós vivemos imediatas, muitas vezes elas são tão intensas que você não consegue fazer um planejamento nesse depois. Você está preocupado com o agora. Nós temos aqui em São Paulo algumas reportagens
que falam sobre oportunidades de trabalho, sobre o ambiente que nós estamos vivendo, a quantidade de pessoas que estão procurando emprego, é uma quantidade significativa, né? Então, você perguntar para aquela pessoa que está desempregada há 6 meses, há 8 meses, né, que ela tem que fazer uma escolha no depois, né? Por isso que nós vemos assim que essa sobrevida que nós temos, imposta por essas necessidades, nem sempre nos ajuda a desenvolver os nossos valores, porque nós agimos quase que por instinto nessa hora. Né? Nós vemos pessoas que se agridem, pessoas que, né, que se colocam em risco por outras situações, né, para poder ter ali o que sobreviver. E aqueles países, né, aquelas sociedades, ou aquelas famílias, aqueles grupos que têm aquela estrutura para se sustentar, muitas vezes aproveitam aquilo para desfrutar dos prazeres. Isso reflete exatamente o nível evolutivo em que nós estamos. O Braz lembrou aqui, né, foi minha salvação, né, conheci a doutrina espírita dos 9 aos 10 anos, né, desde o começo, senão a queda seria grande, né, Braz? É uma dificuldade enorme de pensar além, né, porque o atual está tão ruim. Então, assim, nós temos a oportunidade de pensar no antes, no durante e no depois. Então, se nós aplicarmos esse conhecimento para administrar a nossa vida, certamente nós temos ali uma grande oportunidade de aprender com aquilo que nós já vivemos, né? O que infelizmente não acontece com a grande maioria. Vai com Deus, Braz, estamos acabando já. Até a próxima. Continuando aqui para nós, 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. E aí então Kardec aprofunda um pouco mais na questão 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Porque ali então, né, se esgotando cada vez mais as suas energias físicas, ele precisa sobreviver. E no país nós temos, né, aqui no nosso país, que tem esses problemas sociais, nós encontramos, né, pessoas ali que já estavam na hora, né, de descansar fisicamente dessa rotina tão difícil do sustento de cada dia, e continuam ativos ali, né, indo à exaustão de suas forças, exatamente por causa dessa desigualdade e a necessidade de sobrevivência. Então Kardec pergunta, né, o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. E aí, então é fácil a gente ver, né, o quão distantes nós estamos da aplicação dessa lei. Kardec ele faz um comentário aqui para nós finalizarmos. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre ocorre. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um momento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar as consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem, está a garantia da segurança de todos. Aqui nós temos um comentário, né, de Herculano Pires,
que ele diz assim: pois é, parece mesmo, né, André? Aqui no começo, inclusive, né, quando ele fala sobre essa questão da ciência econômica que precisa de educação, não a educação intelectual, mas a educação moral, é que nós vemos exatamente nos sistemas que foram sendo criados, né? Que sempre visava ali aquele que tinha mais, aquele que era mais forte. E quando nós tivemos um sistema, como no caso, por exemplo, do socialismo, que surgiu lá no começo do século XX, tinha aquela ideia de fazer com que o povo participasse da produção, acabou se corrompendo pela ganância também. Né? Então, quer dizer, nós não encontramos ainda um sistema ideal, porque nós não conseguimos colocar em prática esses valores que nós estamos desenvolvendo. Porque na nossa sociedade hoje é sempre a lei do mais forte. É sempre a minoria que se beneficia em detrimento da maioria. E não importa essa aplicação que nós fazemos, né? Nós aqui no Brasil tivemos vários governos que foram tentando sistemas diferentes e nenhum deu certo até agora. Por que isso tudo? Porque os homens se corrompem por uma fraqueza de caráter. Mas a sociedade responde por isso, né? A lei de causa e efeito. Aqui nós temos então, Herculano Pires coloca para nós: a concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista, segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, agindo sobre a natureza que está fora dele e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo. Vemos no item 676 que o Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade de evolução humana e da evolução terrena. E realmente é, né, para muitos, a imposição do trabalho, a necessidade do trabalho é um sacrifício, parece que uma punição que o homem sofre, né? E, na verdade, como lembra aqui Herculano Pires, é uma necessidade que nós temos, porque se nós não tivéssemos essa necessidade, nós viveríamos então ali em busca de prazeres estagnados e improdutivos. Então nós somos ali, né, colocados, né, à força para trabalhar, para nos desenvolvermos também. Diz aqui para nós: trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na Terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos na Terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Lembrando que Karl Marx aqui ele falava muito sobre, ele era, né, cético, né, ele era ateu, então ele colocava muito a ideia de que o homem tem que trabalhar para produzir e dividir esses bens, né, e tudo mais, aquela ideia do próprio socialismo, mas era uma visão simplesmente limitada no físico, nunca no espiritual. Então, enquanto ele colocava que trabalhar era um sofrimento, quase que uma condenação, a doutrina vê para nós que o nosso trabalho é um progresso, é o desenvolvimento, é a evolução. E depois ele finaliza aqui também: a diferença está... já vimos aqui. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. Um mundo socialista de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O Espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas no seu devido lugar. O Dudu colocou, né? Eu tenho pensado muito nisso. Minha mãe com saúde, mais 92 anos, e eu idoso. Né? Somos nós dois. Me preocupo muito com a minha velhice e se estarei amparado por algum familiar. Me preocupo com a saúde futura de minha mãe, já que atualmente ninguém da minha família quer saber de nós dois. Não gosto de pensar assim, mas a ave sempre voa sobre a minha cabeça, né? O problema é não deixar ela fazer o ninho, né? É uma necessidade que todos nós temos, né, Dudu? Infelizmente, né? O que nós colocamos, né, é que as nossas relações aqui no nosso mundo também são para nós grande aprendizado. Infelizmente, nós aprendemos muito mais com as dificuldades do que com as facilidades, né? Porque facilidade para nós, ela sempre é oportunidade de queda. Assim como nós pensamos, né, falando sobre trabalho,
Se nós tivéssemos a nossa vida resolvida materialmente, nós também cairíamos por causa dessa incapacidade que nós temos de aproveitar o nosso tempo para produzir alguma coisa. Então são experiências sempre que nós vamos viver, né? Experiências difíceis, experiências dolorosas, que nós temos que administrar. É aquilo que faz parte do nosso mundo hoje. Né? E todas as famílias têm ali a sua configuração, têm as suas necessidades. Né? Cada família vai se desenvolvendo, né, de acordo com a sua própria história, que também faz parte do nosso mundo hoje. Achar uma família perfeita, né, aqui no nosso mundo é ali encontrarmos um grupo de espíritos afins que vieram com um propósito muito maior, não apenas para viver aquele prazer, né, de estarem juntos. Então, quer dizer, não tem um problema familiar, é um problema a menos para seguirem em frente, né? Faz parte da nossa evolução. Então, aqui para nós, pessoal, para a gente poder concluir, voltando aqui um pouquinho, nós temos aqui então o próximo item para estudarmos, lei da reprodução. Né, um tema também muito interessante de nós tratarmos. Nós falaremos aqui sobre a população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculo à reprodução.